Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre o tema Seus Dentes, Sua Saúde. Conversar com a cirurgiã dentista e clínica geral, Daniela França. Daniela, apesar de o tema ser muito divulgado, ainda é necessário falar de saúde bucal e prevenção, não é? Algo tão clichê, tão falado, tão repetido, tema de tantas ações de saúde pública, mas, por algum motivo que foge ao meu entendimento, as pessoas não se previnem. Qual seria, assim, a forma de prevenção ideal e também barata, né, doutora? É simples. Fazer uma higienização correta da boca ao menos 3 vezes ao dia, fazer o uso de fio dental ao menos à noite e ir ao dentista de 6 em 6 meses. Ponto. Isso, hoje, é a necessidade básica e a que custa mais barato. Quando você não cumpre isso, ocorre uma corrida desenfreada ladeira abaixo. Isso mesmo. Cada vez que o tempo passa, os problemas aumentam e o seu gasto aumenta de forma proporcional a esses problemas. Como assim, doutora? Pensa comigo. Passou de 6 meses, o acúmulo de tarto pode se transformar em uma doença periodontal. Uma cárie que estava só se iniciando pode se transformar em um canal. Se você resolve extrair o dente em vez de fazer o canal, você desequilibra toda a sua mordida, pois é isso que a perda de um dente faz na boca. Esse processo leva ao enfraquecimento e adoecimento dos outros dentes, que com o tempo e a falta de cuidado leva a mais perdas. Olha você no futuro precisando de um Holt ou até mesmo de uma dentadura ou de um implante. Uma escala aí de aumento de custo que poderia ser evitada com a escovação adequada e a limpeza. Mas a limpeza acaba também sendo um custo, né, doutora? Uma simples limpeza de 6 em 6 meses, que poderia detectar algo simples no início, que você pague, por exemplo, R$180. Ela se transforma em uma restauração que pode custar até R$300. Se passar um pouco mais de tempo, vira um canal que custa em média R$1.000. Se você resolve tirar o dente, você vai gastar relativamente pouco, uns 150. Mas o barato, inicialmente, gera um prejuízo mais tarde de uma prótese que varia de R$1.500 por arcada e pode ir parar em um implante que custa R$2.400 a unidade dentária. Isso é só para você ter uma ideia de que a forma mais barata de se manter a saúde bucal ainda é a prevenção. Aquilo que lá atrás nos foi ensinado ainda quando criança. Então, nossa boca é porta de entrada de várias doenças, então vamos nos cuidar. Vamos falar sobre os diferentes tipos de próteses, né? Porque se a gente perder o dente, vai ter que usar uma prótese. Iniciaremos com a prótese total. Essa é uma prótese feita para quem perdeu todos os dentes, tanto da parte superior como inferior. É popularmente conhecida como chapa ou dentadura e tem como finalidade desenvolver a estética do sorriso, assim como funcionalidade, melhora da mastigação, da fala e até mesmo da respiração. E os pontos negativos da dentadura, Daniela, quais são? A desvantagem é que com o passar do tempo vai acontecendo uma perda óssea, tanto em largura como em altura, o que faz com que a prótese perca sua estabilidade e retenção, necessitando passar por ajustes pelo menos uma vez por ano. E além disso, ainda existe a dificuldade de adaptação por parte de alguns pacientes. E existem outras próteses removíveis bastante conhecidas além da dentadura, né? Outra prótese também bastante conhecida é a prótese parcial removível, conhecida também como PPR ou Holt. Essa prótese se caracteriza pela presença de uma estrutura metálica com grampos que ficam retidos nos dentes existentes na boca. Ela pode ser tanto superior como inferior. Ela oferece uma maior qualidade de mastigação ao paciente do que a prótese total, porém, tem uma desvantagem de que, em alguns casos, ela não é tão estética, pois os grampos podem aparecer na parte da frente da boca. Sem falar na adaptação também, que pode ser um pouco mais difícil do que com a prótese total.
Mas tem outras, né? Prótese parcial flexível, essa que virou moda entre os pacientes. Essa prótese não é indicada para todos os pacientes, somente para aqueles que têm alguns dentes na boca. É uma prótese feita com um material flexível que oferece maior conforto e resistência e também é mais facilmente adaptável à gengiva. E os pontos críticos, os problemas dessa prótese, doutora? Sempre tem algum, né? Algum ponto negativo? Ela tem um custo maior do que a PPR e mais facilidade de pigmentar. Por isso, é recomendada para pacientes que têm uma rotina de higiene bem rigorosa. E ainda tem mais, né? Outros tipos de próteses, as de porcelana, por exemplo. A prótese sobre implante. Essa prótese é uma coroa de porcelana que é fixada sobre o pino de titânio, que é o parafuso do implante. Iremos falar mais sobre implantes mais para frente, tá? A porcelana usada na confecção dessa coroa não sofre alteração de cor com o passar dos anos e ela é muito durável, além de proporcionar um resultado natural, auxiliando na fala e na mastigação devido à sua estabilidade, o que não acontece com a dentadura. E aquilo que a gente conhece como implante? Tem um outro nome, né? Me parece que é prótese protocolo, é assim? Prótese protocolo. É uma prótese colocada sobre implantes de titânio. Ela é indicada para pacientes sem dentes. Pode ser também superior e inferior. O processo para a implantação do protocolo é um pouco demorado. São necessários exames para avaliação para ver a necessidade ou não de enxerto ósseo. Caso não for preciso o enxerto, faz-se então a implantação dos parafusos que servirão de base para a fixação do protocolo. Isso demora muito, né, doutora? Antes da fixação desse protocolo, é necessário aguardar a osteointegração, que é a junção do osso ao parafuso, e esse processo demora de 4 a 6 meses. Só após o protocolo é então fixado. Bom, agora que já falamos aí sobre praticamente todos os tipos de próteses, né? Vamos falar agora de como fazer a higienização dessas próteses, né? Especialmente das próteses aí removíveis. Se você utiliza prótese total, prótese parcial removível ou prótese parcial flexível, é necessário higienizar essa prótese após cada alimentação, lavando-a com água corrente, sabão neutro e escova dura. À noite, depois de higienizar a prótese, deixe-a em repouso em um recipiente com água e coloque 2 gotinhas de água sanitária. No dia seguinte, tire dessa reserva e enxague com bastante água corrente. E se for um implante ou uma prótese protocolo, como vocês chamam, doutora? Já se a prótese for protocolo, a escovação deve ser diária e feita normalmente. E de 6 em 6 meses deve-se fazer uma higienização com o dentista, onde será tirado o protocolo para manutenção dos parafusos e limpeza do mesmo. Após isso, ele é novamente recolocado no paciente. Se a prótese for unitária, faça a escovação normal, uso de fio dental e de passa-fio para ajudar. E de 6 em 6 meses, vá a um protético para fazer os ajustes necessários. Os dentes cisos, né? Esse dente aí que tanto assusta as pessoas. Os terceiros molares, também conhecidos como sisos ou dentiqueiros, são os últimos dentes a erupcionar na cavidade bucal. Eles costumam se formar dos 17 aos 21 anos, mas isso não é regra. Esses dentes podem erupcionar totalmente, parcialmente, quando estão semi-inclusos, ou nem mesmo erupcionar, quando eles estão totalmente inclusos dentro do osso. E o pior é que nem sempre ele nasce ou erupciona, aí, como você falou, na posição correta, não é assim? Ele pode se apresentar também em posições diferentes. Podem estar na posição vertical, oblíqua e horizontal. Para a extração de terceiros molares, é necessário a realização de um exame radiográfico chamado panorâmica, que mostra a posição exata do dente na boca e se há proximidade do nervo mandibular. Caso haja a suspeita,
podem ser solicitados exames mais específicos, como as tomografias. E quando é que esses dentes devem ser extraídos, doutora? É verdade que o dente ciso ele tem sempre que ser extraído? As indicações de extração estão associadas à formação de cáries, visto que a posição do dente dificulta a higienização completa. Está associada também à doença periodontal, chamada pericoronarite. Essa pericoronarite é uma capa de gengiva formada por cima da coroa do dente, fazendo que ocorra ali um acúmulo de alimentos por baixo dessa capa e, consequentemente, a formação de cárie. O apiamento de dentes também é indicação para a extração de terceiros molares. Também existe indicação quando há surgimento de cistos dentígeros e também quando há indicação ortodôntica. Apeamento, para quem não sabe, é o amontoado, né? Aquele dente amontoado. Bom, doutora Daniela, e quando devem ser retirados os sisos? Tem um período ideal na vida da pessoa para isso acontecer? O tempo ideal para a extração dos terceiros molares é entre os 17 aos 21 anos, período em que somente 1 a 2 terços da raiz do dente está formado, o que facilita o procedimento cirúrgico. A extração pode ser feita em um único momento, dependendo da posição dos dentes, ou em 2 momentos, retirando o lado direito primeiro, depois o esquerdo, o que também facilita o pós-operatório. E como deve ser o pós-operatório da extração de um dente ciso, doutora Daniela? O pós-operatório dos terceiros molares indica as seguintes necessidades: repouso de 3 a 4 dias sem exposição ao sol, não fazer atividade física, não ingerir alimentos quentes, tá? Dando preferência aos gelados, não fazer bochechos com enxaguante bucal, usar bolsa de gelo nas principais 24 horas e ingestão correta dos medicamentos nos horários previstos. Não pode fumar e nem ingerir álcool.